Em 2005, 60 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha e na Áustria publicou uma declaração oficial. Só que não era uma celebração, né? Era algo muito mais pesado. Exato, era um pedido formal de desculpas. E é justamente esse ato que a gente vai usar como ponto de partida hoje. Vamos fazer um mergulho fundo num tema bem complexo e, sendo honesto, bem perturbador. O relacionamento da Igreja Adventista com o regime nazista. Exato. As razões por trás do que eles fizeram e o eventual arrependimento. Para essa nossa análise, a gente tem em mãos a própria declaração de 2005, algumas análises históricas bem detalhadas e uns artigos que fazem uma ponte, assim, bem surpreendente entre esse passado e eventos mais recentes. A nossa missão aqui é tentar entender, com base nesse material, como uma instituição religiosa, uma igreja, chegou a apoiar um regime totalitário. E o que essa história toda revela sobre aquela tensão que sempre existe, né? Entre a fé e o poder do Estado. Exatamente. Então vamos começar pelo centro de tudo, que é essa declaração. Pedidos de desculpas institucionais às vezes são tão vagos, né? Cheios de uma linguagem corporativa. Eles foram específicos no que se arrependiam? Olha, essa é a primeira coisa que salta aos olhos nas fontes. A declaração é brutalmente honesta. Ah, é? Sim, ela expressa um profundo lamento por qualquer participação ou apoio às atividades nazistas. E eles usam uma frase que eu achei muito forte. Honestamente confessamos. Honestamente confessamos, isso já foge do padrão. Totalmente. A confissão central é a falha em seguir a nosso Senhor. E a razão por não terem protegido os judeus e as outras vítimas do Holocausto. Uau! E essa falha em proteger, eles detalham o que isso significou na prática. Eles dão exemplos. Não perceberam a natureza contrária a Deus da ideologia nazista a tempo. Ok, uma falha de percepção. Depois, e isso para mim é chocante, eles confessam ter publicado artigos que glorificavam Adolf Hitler Como assim? e que continham ideologia antissemita. Isso nas publicações da própria igreja. Peraí, glorificavam Hitler em revistas da igreja? Exato. E o terceiro ponto é talvez o mais doloroso de todos. Que é? Eles confessam com todas as letras que excluíram e abandonaram membros da igreja que eram de origem judaica. Nossa! A frase que a fonte cita é que esses membros foram entregues à sua própria sorte. O resultado, prisão, exílio ou morte. Entregues à própria sorte. É uma confissão de uma crueldade imensa. E isso torna tudo tão mais concreto, né? E essa parte de abandonar os próprios membros, isso tem um rosto. As fontes mencionam um caso específico, né? O de Max Israel Munck. Sim, e a história dele humaniza tudo isso de um jeito. Munck era adventista, de ascendência judaica, por ordem direta dos nazistas. A congregação dele, a igreja dele, o expulsou. A própria igreja. A própria igreja. Ele foi enviado para 2 campos de concentração, sobreviveu, e depois da guerra ele voltou para a cidade e pediu para ser reintegrado como membro. E ele voltou. Depois de tudo isso, ele quis voltar. Voltou. E o pedido foi aceito. E a fonte destaca uma citação dele que é de uma grandeza que eu acho difícil de entender, sabe? O que ele disse? Ele disse que não queria tratar a congregação dele do mesmo jeito que foi tratado por ela. Meu Deus, que lição. Perdoar as mesmas pessoas que te entregaram para a morte. Pois é. E como é que essa declaração, vinda décadas depois, foi recebida? Alguém ainda se importava? A recepção, segundo as fontes que a gente tem, foi muito positiva, principalmente entre as gerações mais novas. Ah, que interessante. Citam uma jovem adventista de 25 anos, Sarah Geller, que disse que é nosso dever como cristãos proteger e ajudar aqueles que são fracos. E ela viu o pedido como um passo, assim, fundamental. E fora da Alemanha? Internacionalmente também. O líder da igreja em Israel, o pastor Richard Elofer, disse algo tipo: "Eu estava esperando por um texto como esse há muito tempo." E uma cópia foi até enviada para o Yad Vashem. O Memorial do Holocausto em Israel. Exatamente. O que mostra o peso simbólico do gesto, né? É, com certeza, mas, assim, a gente ouve a confissão, a dor, mas a pergunta que não quer calar é:
Como? Como se chega a esse ponto? O que levou uma igreja a se alinhar com algo tão, tão monstruoso? As fontes apontam para o que uma delas chama de uma combinação tóxica. Era medo, um instinto de sobrevivência da instituição e, no início, uma percepção completamente errada de quem era Hitler. Medo. Vamos começar por aí. Medo de quê? O principal motor foi o medo. Para a gente entender isso, precisa voltar um pouquinho. Na Primeira Guerra, um grupo pacifista se separou da igreja principal porque eles se recusavam a prestar serviço militar. Certo. Eles ficaram conhecidos como o Movimento de Reforma Adventista. Aí, em 1936, uns nazistas baniram esse movimento. E a liderança da igreja principal? Entrou em pânico. Eles ficaram com pavor de serem confundidos com os reformistas e serem os próximos da lista a serem banidos. Entendi. Então, pelo que as fontes dizem, isso não nasceu de uma, sei lá, uma interpretação teológica distorcida, mas de algo bem mais prático. Qual foi o cálculo que eles fizeram? Foi exatamente esse o cálculo. Um dos líderes da época, um homem chamado Herbert Brugger, admitiu anos depois que a motivação foi mais política do que teológica. Mais política? O medo de perder o reconhecimento oficial, de ter propriedades confiscadas, igrejas fechadas. Esse pavor, sabe? Ele pesou sobre todas as decisões. Na cabeça deles, eles estavam tentando salvar a instituição. Mas as fontes mencionam outra coisa que é ainda mais perturbadora. Uma certa simpatia inicial por Hitler, é isso? Sim, e esse é um detalhe fascinante e ao mesmo tempo assustador. Uma das análises aponta que alguns líderes adventistas viram Hitler, bem no comecinho, como um salvador. Um salvador? Um líder forte que ia trazer ordem para a Alemanha. E aqui vem o detalhe mais bizarro. Que é? Os hábitos pessoais dele. Hitler não bebia álcool, nem café e não comia carne. Peraí, e isso se alinhava com os princípios de saúde da igreja? Exatamente. Não acredito. Eles sentiram uma afinidade com Hitler porque ele era vegetariano e não tomava café. Isso é inacreditável. Mostra como a percepção pode ser distorcida por umas afinidades superficiais, né? Pois é, gerou uma falsa sensação de que ele era um líder moralmente alinhado. E essa tentativa de se alinhar não foi só passiva, sabe? Eles não ficaram só quietos. Como assim? Para provar lealdade, eles foram proativos. O que eles fizeram, além de publicar artigo elogiando ele? Eles foram muito além. As fontes são claras. A igreja publicou ativamente ideias antissemitas que, segundo os analistas, não eram realmente necessárias para agradar o regime. Eles fizeram mais do que o mínimo. Muito mais. E, no ato que talvez seja o mais traiçoeiro, eles denunciaram o movimento de reforma a seus antigos irmãos de fé diretamente para as autoridades nazistas. Então eles entregaram um grupo para se salvar. Essencialmente, sim. E as fontes mencionam outras concessões, mais simbólicas. Tipo o quê? Uma que parece pequena, mas é muito reveladora. Para se distanciarem de qualquer coisa que soasse judaica, eles mudaram o nome da Escola Sabatina. Que é uma instituição central para eles. Exato. Virou Escola Bíblica. Qualquer coisa que pudesse ter alguma associação com o judaísmo foi eliminada. É um quadro bem sombrio da liderança. Uma série de concessões por medo, por autopreservação. Mas a história nunca é uma coisa só, né? E as pessoas comuns, os membros, havia resistência? Sim, e as fontes fazem questão de traçar essa linha. Uma coisa era a liderança institucional tomando decisões políticas. Outra eram os membros. Certo. Existem muitos relatos de adventistas que, individualmente, arriscaram a própria vida para ajudar a esconder judeus. Agiram assim na contramão total da liderança. Tem algum exemplo que se destaca nesses relatos? Tem sim. Uma das análises cita uma história notável de uma família adventista na Letônia. O que eles fizeram? Eles esconderam um homem judeu na casa deles durante a guerra inteira. O risco era imenso, né? Total. Mas o homem sobreviveu. E, depois da guerra, ele mesmo se tornou um pastor adventista. Histórias como essa mostram que a bravura individual existia sim, e num contraste gritante com a postura oficial. Essa distinção entre a instituição e os indivíduos é fundamental.
E é fascinante como uma das fontes pega esse padrão de comportamento institucional e projeta num cenário completamente diferente. E o Brasil em 2015. Exato! Uma conexão que à primeira vista parece inesperada. Totalmente. Em 2015, o Brasil vivia um período de grandes manifestações, né? Principalmente contra a corrupção no governo da então presidente Dilma Rousseff. Lembro bem. Nesse exato contexto, a liderança da Igreja Adventista no Brasil publicou textos oficiais, desencorajando assim fortemente que os membros participassem dos protestos. E qual era o argumento deles para dizer fiquem em casa? A justificativa era toda teológica. Ah, claro. Eles usaram passagens bíblicas como Romanos 13, que fala sobre o respeito e a submissão às autoridades constituídas, porque toda autoridade vem de Deus. Um clássico. E também usaram citações de Ellen G. White, que é uma figura profética central para os adventistas, argumentando que a missão da igreja não é se meter em reformas civis. E qual seria a missão, então? Proclamar o evangelho e preparar um povo para a volta de Jesus. Política não seria da conta deles. Ok, então onde é que está o paralelo que a fonte traça? Qual conexão entre obedecer a um regime genocida na Alemanha e pedir para não protestar contra a corrupção no Brasil? A análise que a fonte apresenta é que existe um padrão de comportamento institucional que se repete. Que padrão é esse? O padrão de usar argumentos bíblicos para legitimar a obediência e a submissão a qualquer autoridade que esteja no poder, mesmo quando essa autoridade é vista como corrupta ou, no caso extremo da Alemanha, criminosa. Então a crítica é que a instituição, de novo, estaria priorizando essa submissão ao poder em detrimento de uma posição moral? Exatamente. A crítica levantada nessa fonte é essa, que nos dois casos a instituição optou por uma postura de não confronto com o Estado e usou a teologia para justificar isso. E é importante frisar que essa é a leitura crítica que uma das nossas fontes faz, conectando os dois eventos. Exato. É a análise apresentada no material que a gente leu. Certo. Então, recapitulando, a gente tem uma confissão de cumplicidade por medo, um pedido de desculpas décadas depois e uma análise que sugere que o DN desse comportamento, essa priorização da submissão ao Estado, pode reaparecer em outros contextos. O que emerge de todo esse material é uma tensão, assim, fundamental que toda organização religiosa enfrenta, né? Qual é o seu papel diante do poder do Estado? E as fontes forçam a gente a questionar. Exato. Quando que a obediência às autoridades vira cumplicidade? E onde é que fica a fronteira entre sobreviver como instituição e ser fiel aos seus próprios valores? É uma pergunta muito pesada, e uma das fontes termina com um detalhe que é crucial. Depois da guerra, os líderes adventistas alemães justificaram tudo o que fizeram, dizendo que, no fim das contas, as ações deles permitiram que a igreja sobrevivesse. E essa justificativa da sobrevivência é o ponto central de tudo, não é? Isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Qual? O que significa de verdade para uma instituição sobreviver? Se para isso ela precisa comprometer os princípios éticos e morais que supostamente a definem, o que de fato foi salvo no final?